sou Djanilda Ferreira. Hoje nós vamos fazer a Manuela. Essa boneca fofa aqui, ó. Ela fica em pé sozinha, mexe os bracinhos, as perninhas. Parece que é difícil, gente, mas não é. Ela é muito fácil de fazer. O mesmo molde que eu fiz o espantalho, eu fiz a Manuela. Vamos ao passo a passo? Passe os moldes para um tecido de algodão. Agora é só costurar em cima da risca. Onde você riscou, você costura em cima. Recortar deixando só uma beiradinha. Essa é a parte da perna. Na parte de baixo não costura não, gente. Corta em cima da risca. Esse buraquinho é para a gente encher. Seu corpinho. Deixa uma abertura para encher também. Deixa uma abertura nos bracinhos. Deixa uma abertura no alto da cabeça para encher a cabeça. Como ela é pequenininha, não é muito fácil para virar não, mas aí eu pego uma agulha de tricô que fica mais fácil. Tem a ferramenta certa para virar, mas eu ainda não tenho não. Então vamos com o que tem mesmo. Aí desse jeito, ó, você vira todas as peças para o lado direito. Para fazer a base do sapatinho, para ficar durinho, eu usei um jogo americano velho que eu tinha aqui, que é de um plástico bem durinho. Você pode usar papelão também, só que não vai dar para lavar. Agora alinhava o fundo da perna para a gente colocar aquela pecinha que eu cortei lá no jogo americano, aquela pecinha de plástico. Eu uso linha de pipa, gente, porque aí na hora que você for amarrar e tudo não vai arrebentar, vai ficar mais firme. Pode usar linha de crochê, a linha que você mais gostar. Põe a base do pé. Vai encaixando direitinho. Agora puxa, alinhava um pouquinho e vai ajeitando. Vai fazendo devagarzinho, com capricho, que dá certo.
Na hora que você vê que ficou direitinho, é só dar um nozinho. Ô, gente, demora um pouquinho para mim fazer, porque eu fico procurando aqui o melhor ângulo para mostrar para vocês. É eu mesmo que estou filmando, aí fica um pouquinho difícil. Aí a base do pezinho já está pronta. Agora é só colar com cola quente. Põe um pouquinho de cola e aperta, um pouquinho de cola e aperta, que se você colocar a cola de uma vez, ela seca. A cabecinha já está pronta, ó. Para colocar ela no corpinho, dá um piquezinho atrás, corta um pouquinho do tamanho lá do pescoço. Centraliza direitinho. Assim o pescoço fica bonitinho. Agora é só costurar. Tô costurando tudo com a linha de pipa, gente. Na hora que acaba essa parte de trás, eu dou um arremate e começo lá na frente, ó. Não corto a linha não, continuo. Eu arrematei para na hora de franzir, na hora que eu puxar a linha, puxar só a frente. Nem vai aparecer essa costura no final. Essa costura da frente não vai aparecer não. Não pode aparecer, né? Para a boneca ficar bonitinha. Olha só, não tá aparecendo a costura. Agora é só arrematar atrás de novo.
Gente, eu tenho medo de soltar. Eu dou tanto nozinho. Agora vamos fazer o sapatinho. Risca no feltro. A parte de baixo não deixa espaço, não. Agora passa a máquina. Só dos lados. Em cima e embaixo, não. Põe o sapatinho primeiro, gente, antes de costurar a perna, para ficar mais fácil de colocar o sapatinho. Ele é mais fácil passar por cima que por baixo. Olha, essas costuras vão encaixar direitinho do sapatinho e da perna. Agora colar com cola quente. Aí não pode passar a cola de uma vez. A cola seca muito rápido. Corte outro fundo do sapatinho no plástico e cola o feltro em cima. Agora cola essa parte de baixo do sapatinho. Olha como é que vai ficar bonitinho. Depois a gente ainda vai costurar com pontinhos para ficar mais bonitinho ainda. Não põe a cola muito na beirada, não, porque senão vai aparecer. Ela não precisa de ficar lá na beiradinha, não, porque a gente vai costurar mesmo. Não tem problema ficar assim meio solto na beiradinha, não, porque a gente vai costurar. Agora vai dando pontinhos invisíveis com uma linha de costura que seja da mesma cor ou bem parecida com o feltro. Aí é paciência, gente. Vai fazendo os pontinhos invisíveis até acabar. Bem apertadinho. Quanto mais pertinho fizer, mais bonito fica. Olha como é que fica bonitinho. Agora vamos fazer a calçola da boneca. Risca tudo direitinho, aí risca o meio, faz uma costura no meio, dos dois lados, né? Corta o meio, dá 2 piques para os lados. Agora faz uma dobrinha aí na bainha da calça, para ficar mais fácil na hora que a gente for costurar a renda. Você pode vincar assim com a unha ou então passar um ferro.
Mas eu acho que dá pra. Nem precisa do ferro, não. Só da gente apertar assim já dá. Olha como é que fica. Agora eu vou lá na máquina e vou costurar a rendinha. Prontinha a rendinha, olha. Agora é emendar as laterais. Vou lá na máquina e vou costurar as laterais. Já está costurada aí. Agora eu vou alinhavar essa parte de cima. Fiz dobrinhas também antes de costurar as laterais, ó. Aí agora eu vou alinhavar essa parte de cima. Tô alinhavando com a linha de pipa também. Se você quiser, pode até alinhavar com uma linha colorida, né? Que aí vai ficar um detalhe. Ou pode colocar elástico também. Eu achei mais fácil alinhavar. Aí em cima eu deixo os pontinhos bem pequenininhos para aparecer pouco. Agora eu vou colocar essa calçola primeiro nas perninhas, para depois costurar a perninha, porque o pé dela é muito grande, não passa dentro da calçola. Aí a gente tem que fazer assim primeiro. Agora que eu vou costurar no corpo. Aí você centraliza, olha se está direitinho, se as perninhas vão ficar com o mesmo tamanho, do jeito que você vai colocar e costurar. Pode até marcar com uma caneta, com um alfinete, aonde que vai costurar, para ficar mais fácil, para não errar. Aí você passa a linha de pipa assim, ó. Começa numa perna, passa pelo corpo, vai na outra perna. Agora volta de novo lá na outra perna. Não dá nó, não dá nada aí não para ela mexer depois. Volta no mesmo lugar. Agora amarra bem firme, porque se não apertar, a perna vai ficar bamba e ela não vai ficar em pé. Então pode apertar mesmo. Bem apertadinho para a perna ficar durinha no corpo.
Agora é puxar o alinhavo da calçola. Ô, gente, eu dei um pontinho aqui que é pra ninguém querer tirar essa calcinha da boneca. Não tem jeito de ficar tirando pelos pés mesmo, então eu amarrei que aí ela fica quietinha. Não solta da cintura nem nada. Mas não é preciso fazer isso não. Agora vamos fazer o vestidinho. Corta o tecido na medida certinha, faz uma bainha embaixo. Agora alinhava a parte de cima todinha. Eu estou alinhavando aqui com a linha de pipa também, para mostrar para vocês, mas pode ser na máquina. Quem tem mais prática pode costurar na máquina e depois puxar o fio. Tudo alinhavado. Aí, tá toda alinhavada já. Essa é a parte do corpinho. Fiz uma dobrinha em cima. Vinquei. Agora vou unir com a parte de baixo. Eu deixei a saia do mesmo tamanho do corpinho. A medida da saia tem que ser a mesma largura do corpinho. Mesmo comprimento do corpinho. Agora eu vou passar a máquina. Ô, gente, a medida da saia, os moldes da bonequinha, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Já emendei a sainha no corpinho. Agora é só fechar as laterais. Junta aí a costura com costura para ficar bonitinho, certinho. E agora passa na máquina. Prontinho aí, já costurei. Olha só como é que o vestido está ficando tão bonitinho. Aí você pode fazer essa sainha mais curta, mais comprida, do jeito que você mais gostar. Pode pôr rendinha na barra. Agora eu vou alinhavar essa parte de cima. Essa parte que vai ficar no pescoço da boneca. Aí dei pontinho bem miudinho também para não aparecer. Já alinhavei, mas não puxa não, que a gente tem que colocar ela na boneca primeiro. Podia até colocar esse vestido antes de pregar a cabecinha, que ficava até mais fácil. Se quiser, pode ser assim também. Ajeito o vestidinho no corpo dela. Para depois franzir. Puxar a linha aí e franzir. Põe a parte da costura para trás. Agora é só dar um nozinho aí para
pôr essa linha pra dentro porque tava pra fora. Agora é só dar um nozinho. Aí, do tamanho que é o pescoço, você puxa. O vestidinho vai ficar igual o tamanho do pescoço mesmo. Franze direitinho. Ajeita. Tá bonitinho? Agora é só amarrar. Eu vou fazer igual eu fiz com a calçola também. Vou dar um pontinho aqui em cima, que é para esse vestidinho não sair do lugar. Não precisa, mas eu fiz. Que aí não corre o risco desse vestidinho soltar. Ele vai estar sempre no lugar, sempre bonitinho. Agora vamos fazer a manguinha. Costure as laterais da manguinha e faça um alinhavo na parte de cima. Nós vamos fazer igual um fuxico na parte de cima. Puxa a linha e dá um pontinho. Agora vira para o lado direito. E tá pronta a manguinha. Olha como é fácil. Agora é só colocar o bracinho aqui dentro, ó, e pregar lá no vestidinho. Pode dar um franzidinho nessa beiradinha aqui também, que fica bonito. Agora vamos pregar o bracinho no corpinho. É do mesmo jeito que a gente pregou a perninha, a gente vai pregar o bracinho também. Vou dar um nozinho aqui para ficar mais fácil para amarrar depois. Olha onde que você quer colocar a manguinha, né? O bracinho. Aí entra com a agulha na costura do corpinho. Essa costura lateral que o corpinho tem, aí você entra com a agulha desse lado e sai do outro lado na costura também, que aí vai ficar retinho. Fica centralizado. Agora volta com a agulha do mesmo lugar que veio e volta com a agulha. Aí voltou com a agulha, dá um nozinho e está pronto. O bracinho está pregado já no corpinho. E aquele fuxiquinho que a gente fez fica escondido, agarradinho no corpinho, aí não parece. Agarradinho no vestido, né? Pode colar, gente, mas se colar, o bracinho não vai ficar móvel, né? Agora eu vou colar uma florzinha bem bonitinha nesse sapatinho.
Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como é que faz essa florzinha, é muito fácil. Vou colar uma fitinha aqui para arrematar a sainha dela. Você pode colocar uma rendinha também, que vai ficar mais bonita ainda. Quanto mais detalhes, mais charmosa ela fica. Coloca um laço para arrematar. Vai só ficando mais bonita. Uma florzinha em cima do laço, que ela fica mais bonitinha ainda. Ô, menina vaidosa. Agora vamos fazer o cabelinho, gente. Você mede assim, ó, pega a lã e mede a cabecinha dela todinha assim, ó, até embaixo. Aí enrola umas 20 vezes. Depois que você enrolar 20 vezes, você vai lá, mede na cabecinha dela onde que você quer esse detalhe aí amarrado. Pega um pedaço de lã e dá um nozinho ali. Esse detalhe não ficou no meio, não, ficou mais do lado. Agora põe um pinguinho de cola, já sabe onde quer que fica, põe um pinguinho de cola e cola o meio. As laterais do cabelinho nós vamos amarrar. Vou amarrar com fio de lã, que aí vai ficar igualzinho o cabelo. Vou costurar o cabelo na cabecinha. Esse cabelinho tá parecendo que tá esquisito, né, gente? Tá meio sureca. Mas calma que nós vamos dar um jeito. Calma que ela vai ficar bonitinha. Esse cabelo não vai ficar surequinho assim, não.
Ajeita o cabelinho para trás e cola com cola quente. Para fazer os tufinhos de lã, enrole em 2 dedos umas 10 vezes. Aí você faz mais ou menos 20, 25 tufinhos de lã igual esse, que vai dar para a cabecinha dela todinha. Acerta os cabelinhos para não ficar com o cabelo todo arrepiado, saranhado, né? Pode não. Agora vamos colar o cabelo na cabecinha dela. Gente, eu fico procurando aqui o melhor jeito de vocês verem direitinho, entender o que eu estou fazendo. Por isso que eu fico mexendo com a bonequinha para lá e para cá. Para esse cabelo ficar bonitinho, ó, tem que pregar um cabelinho assim em pé e o outro deitado. Primeiro eu peguei em pé, né? Agora eu colo o outro deitadinho, ó. Aí o próximo agora eu colo em pezinho. Assim ele fica mais bonitinho. Agora é só ir pregando até encher a cabecinha dela toda. Gente, quando a gente erra, a gente arranca e põe cola quente e cola de novo. Só não pode ficar feio. Tem problema desmanchar e fazer de novo, não. Vamos deixar essa menina bem bonita.
Agora vamos colar uma flor no cabelo, né? Porque a Manuela é muito vaidosa. Aí, a Manuela tá prontinha. Agora é só pintar o rostinho do jeito que você mais gostar. Depois dela pronta, aí você pinta o rostinho do jeito que você mais gostar. E ela vai ficar assim, ó, toda fofa. Fala que essa Manuela não é uma coisa mais linda. Aí você pode fazer a sainha mais curta, mais comprida. Essa daqui, ó, ficou com a sainha mais curtinha. Essa daqui ficou com a sainha mais comprida. Aí é do seu gosto, do seu jeito. Ah, essa aqui também, como é que ficou linda. Dá pra fazer muitas bonequinhas diferentes com o mesmo molde. Se gostou, dá um joinha, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!